Agora eu quero hoje ministrar uma palavra também ao seu coração. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, verso 13. Eu quero pregar hoje sobre o tema ser sal da terra. É assim que você conseguir, você pudesse colocar sobre os seus pés, por favor. Mateus capítulo 5, o verso 13. Quem encontrou diz amém. Diz assim, todos encontraram? Alguns ainda não encontraram, vou esperar você encontrar. Mateus capítulo 5, o verso 13. Todo mundo encontrou? Pode dizer amém? Amém. Vamos lá, diz assim: vós sois o quê? E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vamos orar? Pai, te damos graça por esta palavra e peço que hoje esta palavra possa alcançar cada pessoa que está aqui e cada pessoa que agora ouve ou assiste esta palavra, e que o teu nome seja glorificado e que nos tornemos sal dessa terra, em nome de Jesus. Quem crê comigo diz um glória a Deus. Por favor, pode se sentar, deixa a sua Bíblia aberta, me dá aí alguns minutos da sua atenção. Quando Jesus ele usa a metáfora do sal, olha que coisa interessante, irmãos. Jesus aqui ele vai usar a metáfora do sal para fazer uma comparação com a nossa vida, com nós, comigo e com você, nós os cristãos. E quando ele usa essa metáfora do sal, ele está na verdade demonstrando a influência benéfica que os cristãos devem ser para o mundo. Ele vai comparar essa questão do sal, porque existem algumas propriedades do sal que trazem alguns benefícios para a humanidade, e Jesus então vai comparar, fazer essa metáfora, por quê? Porque o cristão, ele também traz muitos benefícios para a sociedade. O cristianismo traz vários e vários benefícios para essa terra, traz vários e vários benefícios para a sociedade onde nós estamos. Então eu queria começar a minha mensagem dizendo para você que os crentes nessa terra são um presente de Deus para a humanidade. Vou repetir de novo. Os crentes nessa terra são um presente de Deus para a humanidade. Eu vou falar até você dar um glória a Deus bonito. Diga essa pessoa que está do seu lado, diga assim: meu irmão, você que é crente é um presente de Deus para a humanidade. Jesus foi o maior presente de Deus para a humanidade. Jesus é o presente. O Espírito Santo é um presente de Deus para a terra, é um presente de Deus para a humanidade. Mas os cristãos também são. A igreja também é um presente de Deus para a sociedade, é um presente de Deus para essa terra. Assim como o sal, quando o sal cumpre o seu papel, ele traz alguns benefícios para a humanidade. O cristão que cumpre o seu papel, o cristão que cumpre o papel de verdade, ele vai se tornar um benefício para a sociedade onde ele vive. O cristão que cumpre o seu papel na empresa onde ele trabalha, ele vai ser um benefício para aquela empresa. O cristão que cumpre o seu papel na escola onde ele estuda, ele vai ser um benefício para aquela escola. O cristão que cumpre o seu papel na rua onde ele mora, ele será um benefício para aquela rua. No bairro onde ele mora, na cidade onde ele mora, se o cristão cumpre bem o seu papel, ele será um benefício, ele será um presente. Mas se o cristão não cumpre o seu papel, meu irmão, vai ser um presente de grego. Então por isso que nós precisamos entender. Está me dando um reverb aqui, depois se alguém puder me ajudar. Então precisamos entender que nós cristãos, a igreja, nós somos como um presente. Mas para eu ser um presente, eu preciso cumprir muito bem o meu papel. Quando o sal
se torna algo comum, quando ele perde a sua função, é isso que Jesus está dizendo, ele vai se tornar algo comum, ele vai se tornar algo sem nenhuma relevância. Se o sal deixar de salgar, se o sal deixar de conservar, se o sal deixar de cumprir o seu papel, ele vai se tornar uma coisa qualquer, algo comum. Ele vai deixar de ser sal. Quando um crente deixa de cumprir o seu papel, quando o cristão deixa de cumprir o papel para o qual ele foi designado, da mesma forma, esse cristão vai se tornar apenas mais uma pessoa no meio de milhares. Se você não cumprir seu papel de cristão na empresa onde você trabalha, você vai ser apenas mais um funcionário. Se você não cumpre o seu papel de cristão na empresa que você tem, você vai ser apenas mais um patrão. Se você não cumpre o papel de cristão que você tem na escola onde você estuda, você vai ser apenas mais um estudante. Se você não cumpre o papel de cristão na cidade onde você mora, você vai ser apenas mais um cidadão. Então, quando Jesus está dizendo que se o sal perde o sabor, ele deixa de ser insípido, ele não serve para nada. Ele vai servir para quê? Ele perde o valor, ele perde a sua importância. Então, observa uma coisa: quando Jesus vai até uma pessoa, ou melhor, quando uma pessoa vai até Jesus e o recebe como Senhor e Salvador, é o que você já fez, é o que eu fiz quando eu tinha 10 anos de idade. Quando nós vamos até Jesus, recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós podemos usar a ideia de que é como se você se transformasse em um sal. Deixa eu usar essa metáfora de Jesus. Se você vai até Ele e se tornou um cristão, é como se você tornasse um sal. Até porque nesse texto, o texto que eu estou lendo de Mateus capítulo 5, esse texto que Jesus estava fazendo essa comparação com o sal, esse texto só se aplica para quem já se tornou um cristão. Esse texto só se aplica para quem já entregou a vida para Jesus, como você. Alguém aqui já entregou a vida para Jesus? Digam glória a Deus aí bem forte. Então esse texto é para você, esse texto é para mim, esse texto é para todos nós. Alguém que ainda não o fez, alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, então o que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa urgentemente se entregar a Jesus, receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, e também se tornar sal para essa terra. Então, se você já entregou a tua vida para Jesus, eu quero dizer para você que Jesus considera você sal para essa terra. Deixa eu ouvir um glória a Deus aí comigo, igreja. Então levanta a mão direita e diga comigo: eu sou sal para essa terra. Vamos dizer de novo, diga: eu sou sal. Agora, qual sal que é útil? Só é útil, irmãos, o sal que já foi extraído do mar. A questão não é só ser sal. É útil o sal que já foi extraído do mar. Pode-se extrair sal de outros lugares, mas eu quero trabalhar a ideia do mar. Então é útil o sal que já foi extraído do mar, o sal marinho. Se o sal fica no mar, nós não podemos usá-lo. Você não consegue temperar uma comida na sua casa com sal que está lá no mar, consegue? Não. Então só é útil o sal que já foi extraído. O sal precisa ser retirado do mar, ele precisa ir para uma salina, na salina ele precisa ser purificado, e aí então ele vai ser usado para o seu devido fim. Então é útil o sal que não é o que está no mar, é o que já foi extraído do mar, passou pela salina, passou pelo processo de purificação, então agora ele está pronto para ser usado. Esse sal é útil. É o sal que está fora do mar, esse é o sal que está sendo usado. Agora, quando eu vou até Jesus, quando eu entrego minha vida para Jesus, e eu sou transformado nesse sal para salgar a terra, você está entendendo essa aplicação comigo essa noite? E daí, logo, eu largo as práticas de antes, eu largo a prática do mundo, eu passo a viver uma vida correta. Mas muitos de nós, muitos cristãos, foram até Jesus, Jesus transformou em sal, disse que você precisa salgar a terra. Talvez você já até abriu mão de alguns pecados, você está vivendo uma vida santa, mas quem sabe você ainda permanece dentro do mar.
E dentro do mar, você vai ter pouca utilidade. O que é isso, pastor? Eu transformado em sal, estou dentro do mar. São aqueles cristãos que já entregou a vida para Jesus, Jesus já transformou, ele sabe que agora ele é sal, ele lê esse texto, ele sabe que é para ele, vós sois o sal da terra, mas ele prefere ficar escondido, ele fica dentro do mar escondidinho, ele não sai para ser útil, ele não sai para salgar. Tem cristão vivendo assim, escondido. Escondido onde? Escondido na empresa. De repente ele está lá na empresa, ele tem uma vida correta diante de Deus, mas ele está lá escondido, ele não fala nada, ele nunca fala de Jesus para ninguém, ele nunca dá testemunho acerca de Jesus. Ele está no bairro, mas no bairro ele está escondido, vizinho nenhum sabe que ele é cristão. Ele está na escola, na faculdade, mas ele morre de vergonha de dizer que é crente. Então ele está lá, ele dá bom testemunho, ele não faz nada de errado, mas é um sal escondido. Ninguém sabe que é cristão. Ele não dá escândalo, mas também não dá testemunho. Aí alguém chega para ele e diz assim: olha fulano, mas você mudou, você está diferente, você fala bem, você fala só coisas boas, você é alguém assim que transmite paz, transmite esperança. Aí é a oportunidade dele dizer que é crente, mas aí sabe o que ele faz? Dá uma risadinha. Obrigado. Papai me ensinou a ser educadinho. Que isso? Impressão sua, obrigado. Não, irmãos. O sal dentro do mar, ele é só mais um. Para ser útil tem que sair. Se alguém lá na empresa te falar alguma coisa, você tem que dizer: olha, isso é porque Jesus mudou a minha história, isso é porque Jesus mudou a minha vida. Eu sou assim, mas é porque um dia eu encontrei com Jesus, um dia eu experimentei a Jesus, eu entreguei a Ele o meu coração. Olha, você também pode. Olha, você também pode ter essa experiência com Jesus. Você tem que ser um sal útil e não um sal escondido dentro do mar. Às vezes a igreja está cheia de sal. O que é isso? São os crentes que já foram lavados, remidos no sangue de Jesus, entregou a vida para Jesus, Jesus mudou a vida dele, ele agora é um sal, mas é um sal dentro do mar. Ele não salga, ele não sai para ser útil, ele está escondidinho dentro do mar, está escondidinho, caladinho, não fala para ninguém, não traz uma pessoa para a igreja, não prega para as outras pessoas. Jesus está dizendo: nós somos o sal dessa terra, e o sal precisa ser útil. Olha essa pessoa bonita que está do seu lado, fala para ele assim: ô sal, sai do mar, Deus quer usar você. O processo na vida tem que ser: quando o Senhor nos extraiu do mar, nos extraiu da terra, irmos para a salina de Deus, e na salina de Deus nós somos tratados, somos purificados no fogo, é arrancado toda a nossa impureza, a impureza da nossa vida, e depois que Ele arranca toda a impureza, Ele quer te usar. Nenhuma empresa de sal pega o sal, extrai do mar, coloca na salina, limpa o sal, purifica ele no calor. Depois que o sal está pronto para ser usado, nenhuma empresa olha para aquele sal e diz assim: olha, esse sal ficou tão bom que eu vou jogar ele no mar de novo. É assim? Não. A empresa olha: esse sal ficou tão bom, agora está na hora de ser usado. O Senhor já nos extraiu do mundo, o Senhor já nos extraiu do pecado, Ele já nos extraiu do mar do pecado, nos purificou. Você crê nisso? Diz um glória a Deus aí comigo. Ele purificou você no fogo, através do Espírito Santo, Ele limpou você através do sangue de Jesus, mas agora Ele quer te usar. Sai do mar, deixa Deus te usar, queridos. Deus quer usar você para você temperar o lugar onde você está. Alguém crê nisso aí comigo?
Jesus quer te usar para você dar sabor, para você temperar o lugar onde você está. Jesus disse que se o sal perder o sabor, ele se torna insípido. O que é insípido? É algo sem sabor, não serve para nada, só serve para ser o quê? Pisado. Jesus estava dizendo, aqui ele está no Sermão da Montanha, e ele está dizendo assim: olha, o sal, depois que ele perde o sabor, ele não tem gosto, ele só serve agora para ser pisado, ele só serve para ser jogado fora. Mas aí vem uma pergunta. Quando eu estava escrevendo essa mensagem essa tarde, me veio uma pergunta: mas o sal perde o sabor? Você já pegou um sal assim no saleiro, pôs na língua e falou assim: que sal sem gosto? O sal perde o sabor? Segundo Champlin é um teólogo muito renomado, e segundo Champlin, o sal da época de Jesus não é esse sal que nós temos agora, esse sal refinado. O sal da época de Jesus, ele era retirado do Mar Morto, e vários viajantes que já passaram por lá, por aquele local, afirmam em seus livros que aquele sal, sob algumas condições, ele perde o sabor. Que aquele sal, diante de alguma situação, exposto a algumas condições, ele perde o sabor. E é algo interessante, porque essas pessoas escrevem dizendo que ele perde o sabor, ele não perde a aparência de sal. Ele continua parecendo ser sal, mas perde o sabor. E isso é um problema, porque às vezes tem crente que ele continua parecendo ser crente, mas ele perdeu o sabor. Ele não salga mais. Ele continua falando como crente, vestindo como crente, fazendo de conta que é crente, tem a aparência, mas não está salgando mais. Olha que coisa. E o meu chamado hoje para você, igreja, para mim, para todos nós, é não apenas termos a aparência de sal, mas salgarmos, dar sabor às coisas dessa vida. Deixa eu ouvir um glória a Deus aí, queridos. E o sal na época de Jesus, então ele era extraído do Mar Morto. E o Talmud, irmãos, é um dos livros básicos da religião judaica. O Talmud é um livro base para a religião judaica, um livro de muita consideração dentro dos judeus. E o Talmud vai dizer que o sal puro, o sal que era puro, ele era um elemento usado no sacrifício no templo. Havia alguns sacrifícios que levavam sal, então só era usado o sal puro, o sal que tinha sabor. É esse sal que era retirado lá do Mar Morto. Mas aquele sal que tinha sabor, o sal puro, o sal que não tinha perdido o sabor, esse sal ele era usado nos sacrifícios no templo. Já o sal insípido, o sal que havia perdido o sabor, lembra que eu disse para você que aquele sal do Mar Morto, dependendo da condição, ele perde o sabor. Então aquele sal que não tinha mais sabor, o que eles faziam? Eles separavam aquele sal. O sal que salgava era usado. O sal sem sabor, eles pegavam aquele sal e jogavam nas escadarias do templo. Jogavam às vezes em rampas em volta do templo. Por quê? Porque aquele sal, ele se tornava algo áspero. Então se jogava nas escadas, se jogava na rampa. Para quê? Para que a pessoa ao subir, ela não escorregava. Aquele sal então, e agora ele ia ser pisado por homens, ele ia servir como algo antiderrapante. Você entende isso, querido? Mas é exatamente o que Jesus estava dizendo. É por isso que ele disse: o sal não servir para salgar, ele joga no chão para os homens pisar. Eu e você nunca vimos isso, porque não é costume nosso. Você não vê alguém abrir um saco de sal e jogar no chão para pisar, porque o sal que nós usamos, esse sal aí, não é o mesmo sal que Jesus está citando lá na época dele. Aquele sal, ele era usado para isso. Se não salgasse no templo, eles jogavam para ser pisado. Esse sal também, ele era usado, segundo o próprio Champlin, em época na Palestina de neve. Esse sal também, ele era jogado, o sal que não era insípido, ele era jogado sobre a neve, porque quando a neve derretesse, não ficava escorregadia. Aquele sal então, ele ficava uma espécie de areia no chão, e também servia como antiderrapante, ou seja, também seria pisado pelos homens. Então se você pega o entendimento aqui que Jesus está dizendo,
Na Palestina esse era o entendimento. O sal que presta, esse vai ser usado. O sal que não tem sabor, ele é jogado para ser o quê? Pisado pelos homens. Tem um crente aí comigo, vai dizer um glória a Deus aí essa noite. Ou seja, em ambos os casos, a função principal do sal era dar sabor e não ser pisado pelo homem. Era pisado por um homem apenas aquele que não tinha sabor, aquele que não salgava, aquele que não cumpria o papel. Mas o sal, ele tinha como finalidade dar sabor e não ser pisado. Ser pisado só era o sal que não prestava, que não cumpria a sua função. Agora entende uma coisa: um crente que deixa de ser sal nessa terra, um crente que abre mão do seu chamado, um crente que sai da presença de Deus, ele será pisado e humilhado por Satanás e os seus demônios. Quando um crente deixa de cumprir o seu papel, ele vai ser pisado pelo inimigo, pisado por situações que o inimigo vai gerar. Mas eu preciso que você entenda uma coisa comigo, igreja: você não foi gerado, você não foi retirado do mar, você não foi purificado, você não foi limpo, você não foi chamado para ser pisado, você foi chamado para salgar essa terra. Alguém crê nisso junto comigo essa noite? Então olha esse meu irmão bonito que está do seu lado, diga para ele assim: você não foi chamado para ser pisado. Diga para ele: você foi chamado para dar sabor. Por isso que a gente nunca pode deixar de ser sal. Deixou de ser sal, vai ser pisado. Se o sal torna insípido, não há como restaurar o sabor novamente. Olha isso, irmãos. E isso aqui é uma coisa complicada. Aquele sal que perdia o sabor, aquele sal do Mar Morto, não havia processo para restaurar o sabor dele. Por isso que Jesus ele faz a pergunta: se o sal perder o sabor, com que vai se salgar? Mas tem algumas traduções que dizem assim: se o sal perder o sabor, como lhe restaurar o sabor? Não há como restaurar. Não havia como restaurar o sabor daquele sal que havia se perdido. Por isso que nós não podemos deixar de ser. Às vezes você pode até escorregar aqui, escorregar ali uma hora ou outra, mas você logo volta para Jesus, Jesus te levanta. Mas você não pode tomar a decisão de ir para o mundo de vez, deixar de ser sal. Porque se deixar de ser sal, nós vamos ser pisados. Agora, uma outra propriedade do sal é que o sal ele é usado para conservar. O sal é usado para quê? Conservar. E no caso de alimentos, o sal tem uma função muito interessante, irmãos. O sal ele conserva um alimento. O sal ele conserva alguns alimentos, algumas carnes, por exemplo. E como que ele conserva o alimento? Ele inibe a ação de enzimas degradativas. Preste atenção nisso. Como que o sal vai proteger o alimento? Ele protege o alimento inibindo a ação dessas enzimas. Ele impede que alguns fungos cresçam naquele alimento. Fungos que podem ser produzidos pelo próprio alimento ou vindo de fora, de micro-organismos. Então o sal, quando ele conserva o alimento, ele está conservando o alimento de quê? Desses micro-organismos, desses fungos, daquilo que vem de fora, dessas enzimas. Então ele protege o alimento dessas coisas ruins, dessas pragas, podemos dizer assim. Agora, qual é a função do crente no mundo? A função do crente do mundo é a mesma. É conservar, exatamente essa: impedir o crescimento de fungo, ou do fungo chamado pecado na vida das pessoas. A função do crente na terra é conservar para que o pecado não se alastre sobre essa terra. A igreja de Jesus na terra, através de seus membros, é ela que inibe a proliferação do pecado. Porque por mais, irmãos, que o mundo esteja como está, por mais que o mundo jaz o maligno, e você liga a televisão e vê coisas absurdas, e você sai na rua e vê coisas absurdas, por pior que esteja, se não fosse o papel da
igreja nessa terra, o que seria dessa terra? Se não é a igreja orando, se não é a igreja falando, se não é a igreja intercedendo, se não é o cristão chamando a atenção de um de outro, se não é o cristão lutando pela família, lutando por essas coisas, o que seria da humanidade? Então, crente, a igreja, ela é como sal na terra que está inibindo a proliferação do pecado. Você já passou por uma situação assim? Alguém que ia contar uma piada imoral, alguém ia fazer uma coisa errada, aí de repente não faz e fala assim: só não vou fazer porque o Isaías está aqui. Já passou por isso? Já passou, Isaías? Só não vou contar essa piada, a pastor Severino está aqui, não vou falar. Não vou falar, eu ia contar, mas não, Efraim está aqui, a gente sabe que ele é crente, vou segurar. O papel do crente, que é sal, é proteger, impedir o crescimento ou a proliferação do pecado nessa terra. Qual é o seu papel lá na sua família? Quem é que ora lá na sua família? Quem é que ora lá quando o pessoal junta, bebe, o pau quebra? Quem é que fica orando para uma tragédia não acontecer? Quem é? Você. Quem é que fica intercedendo por um, por outro, apaziguando um aqui, apaziguando o outro ali? Quem é que faz isso na sua família? Você, porque você lá na sua família é sal, e você está lá para preservar a sua família, para conservar a sua família, para o fungo do pecado não entrar e destruir a sua família. É ou não é? Então olha que coisa interessante, essa é a nossa função. Proteger, para que o pecado não prolifere onde você está, para que o pecado não prolifere nesta nação, para que o pecado não prolifere lá na sua casa, lá na sua família. Por isso você está lá, mas você tem que ser sal. Tem que ser o quê? Ai, me ajuda, tem que ser o quê, igreja? Sal. Tem que ser sal, irmãos. Outra prioridade do sal é dar sabor. O sal tem a capacidade de realçar o sabor dos alimentos. E não é apenas para tornar um alimento salgado, mas em alguns casos o sal pode ser usado para realçar o doce. Então o sal ele é usado para dar sabor. Quando um crente chega na vida de alguém, o crente dá sabor e dá sentido à vida daquela pessoa. Pastor Ribamar está ali, ele pastoreia uma clínica de recuperação. E quando as pessoas chegam lá, desiludidas da vida, desacreditadas da vida, mas quando chegam lá, encontram com ele, pastor, que é sal. Jesus, através dele, aplica sal na vida dessas pessoas, e através deles, vidas têm sido transformadas, vidas têm voltado a ter o sabor da vida ali. Quando alguém chega até a igreja, quando alguém vem até Jesus, quando alguém encontra com você na rua, quando alguém encontra com você no trabalho, quando alguém encontra com você no ônibus, que ele diz para você: não, ainda bem, tá bem que eu te vi, estava precisando te ver, sabe por quê? Estou precisando de uma oração, ora por mim, estou precisando de uma palavra sua, você pode falar agora comigo, você pode orar por mim? É assim ou não é, igreja? Por quê? Porque você é sal, e sal dá sabor. Quando nós encontramos pessoas que perderam o sabor da vida, que perderam o sentido da vida, se você é sal, você consegue realçar, trazer de volta o sabor daquela pessoa, para ela viver novamente o sentido da vida de novo. Você crê nisso? Diz um glória a Deus comigo, igreja. Por isso que a gente tem que ser sal, e a gente tem que ser sal que faz a diferença. Não pode ser um sal insípido, tem que ser um sal que é útil. Então lá no seu trabalho, você tem que estar lá para dar sabor à vida das pessoas. Por isso que você não pode abrir a boca para murmurar, para falar mal do outro. Quando você abre a tua boca, você tem que abrir para salgar, para dar sabor. Você abre para abençoar. Você crê nisso? Para dizer um glória a Deus aí comigo hoje? Na Universidade da Vida, que nós ensinamos aqui na igreja, o pessoal que vem para a Universidade da Vida, quando eles chegam, há uma equipe preparada para ministrar sobre a vida dessas pessoas. E o que nós ensinamos na Universidade da Vida? Nós ensinamos as pessoas a redescobrirem o gosto de viver. Por quê? Porque nós estamos tentando ser sal.
Jesus é o maior exemplo disso, irmãos, de ser sal. Onde ele chegava, ele trazia de volta o sabor da vida para as pessoas. Um dia Jesus encontrou com um jovem que estava cheio de demônios. Havia uma legião de demônios sobre ele. A Bíblia identifica esse homem como o gadareno. E quando Jesus chegou até ele, o que Jesus fez? Jesus expulsou daquele homem aquela legião de demônios, expulsou daquele homem aqueles demônios, e quando aqueles demônios foram embora, o que aconteceu? Trouxe de volta o sabor da vida para aquele jovem. Jesus um dia encontrou com uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E essa mulher, o que ela faz? Ela vai até Jesus. É uma mulher que já não tinha mais esperança da vida, uma mulher que não tinha mais o sabor da vida. Mas quando ela vai até Jesus, ela toca em Jesus. A Bíblia diz que na mesma hora ela foi curada. E quando ela foi curada, o que acontece? A vida volta a ter sabor para aquela mulher. A vida volta a ter sentido para aquela mulher. Olha que coisa interessante. Um dia meu pai falou de Jesus para mim, e quando eu entreguei minha vida para Jesus, daí em diante a minha vida passou a ter sabor. Quando um crente que é sal vai até uma outra pessoa que está desacreditada, esse crente leva sabor à vida dessa pessoa. Agora olha que interessante, um dia você tinha uma vida sem sabor, sem graça, mas o que aconteceu? Jesus enviou um crente, Jesus enviou um cristão até você, e quando ele chegou perto de você, ele falou de Jesus para você, temperou a sua vida passou a ter sabor. E agora olha que coisa tremenda, não só mais uma vida de sabor, mas agora você é sal para dar sabor à vida de outros. Por isso que quando você vê alguém sem sal, sem graça, não é assim que a gente fala, às vezes uma pessoa sem graça, fulano é sem sal. Quando você vê alguém assim, você que é sal dessa terra, você precisa dar sabor à vida dessas pessoas. Quantos creem nisso, igreja? Quantos querem dar sabor à vida de outras pessoas? Deixa eu ver, dá um glória a Deus aí comigo, amado. E por último, sabe o que o sal faz? Escuta isso. O sal desperta a sede. Vou dizer de novo para você. O sal desperta a sede. Quando você experimenta sal, quando você põe sal na boca, logo dá vontade de beber água. Se você coloca sal na comida, vai dar sabor. Mas se você também colocar uma quantidade a mais de sal na comida, vai despertar o quê? Sede. Se você que é sal, olha o que você precisa entender essa noite. Se colocar um pouco de sal na boca de alguém, se você pôr uma pitada de sal na boca de uma pessoa, logo essa pessoa vai te pedir água. Se você põe sal, vou repetindo porque eu preciso que você entenda isso. Põe sal na boca de alguém, daí a pouco a pessoa vai te pedir água. Agora, quando você é sal na vida das pessoas que passam por você, quando você decide ser sal onde você está, como Jesus diz, vós sois o sal dessa terra. Quando você assume o seu papel de salgar, e você já entendeu o que eu quero dizer com isso, de testemunho, de ser servo, de assumir seu papel. Então quando você é sal na vida das pessoas que passam por você, o resultado que você vai gerar na vida dos outros é sede. Quem passar por você vai ficar com sede. Quem encontrar com você vai ter sede. Quem encontrar com você na rua vai ter sede. Quem encontrar com você no trabalho vai ter sede. Você está pegando aí o que eu quero dizer essa noite, meu irmão? Por quê? Porque você é sal. E o que o sal faz? Sal desperta sede nas pessoas. Sede por quê, pastor? Sede por água.
Então você, meu irmão, olha para mim, você que está me ouvindo, você que está aqui, você é sal. E se você é sal, você pode despertar sede nas pessoas. Você pode despertar sede por água. Então olha que coisa interessante, a igreja é a única capaz de despertar sede por água nesse mundo, nessa terra. Jesus colocou a igreja na terra para despertar a sede das pessoas. Você está entendendo, meu irmão? Jesus colocou a igreja para despertar a sede da humanidade. Jesus está usando você por onde você passa para despertar sede na vida de outros. Então imagina isso todos os dias. Imagine todos os dias você dando testemunho onde você está, você dando testemunho por onde você passa. Imagine todos os dias você falando da sua fé. Imagine todos os dias você falando da sua esperança. Imagine toda segunda-feira você chega do trabalho, chega na escola e conta o testemunho, como foi o culto, como você foi abençoado, como você está cheio de fé. Amanhã, o primeiro dia útil do mês de junho, muitos vão trabalhar, muitos vão sair desanimados, acreditados, mas você não. Onde você chegar, você vai chegar de cabeça erguida, cheio de fé, cheio de esperança, motivado. Por quê? Porque você tem Deus na sua vida. Você sabe que o Senhor é contigo e que Ele vai te dar a vitória em tudo que você fizer. Você teve a sua vida mudada. Então olha que coisa interessante, todos os dias, se você vai fazendo isso, todos os dias as pessoas vão olhando para você, as pessoas vão vendo o que você fala, vai vendo o seu testemunho, vai vendo a sua conduta, e isso vai gerando nelas o quê? Sede. Chega no outro dia, no dia do trabalho, na escola, eles estão lá cheios de problema, cheio de ressaca, cheio de coisa, mas você está lá firme, não tem ressaca, você está lá alegre, cheio da presença de Deus. E eles vão olhando aquilo, vai criando sede, até que alguém vira e diz para você: olha, como eu posso ter uma vida como a sua, como eu posso ter a alegria que você tem, como eu posso ter a esperança que você tem, como eu posso cantar como você canta. E olha, fala para mim, como eu posso ter a paz que você tem, a fé, a alegria que você tem, como eu posso ter a força para lutar que você tem. Você nunca murmura, eu nunca vi você murmurando, eu nunca vi você reclamando, sempre de pé, sempre com uma palavra de esperança. O que eu faço? Eu estou com sede dessa vida. Aí você vai dizer para ele: está com sede? Eu vou te oferecer água. Está com sede? Vou te oferecer água. Despertou a sede em alguém, você vai oferecer para ele a água, porque o sal desperta a sede. E Jesus disse em João capítulo 4, versículo 14, Jesus diz assim: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque se fará dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Isso é perfeito, irmãos. Perfeito. Por quê? Olha que engrenagem perfeita. Você é o sal para despertar sede nos perdidos. Jesus é a água da vida que mata a sede da alma. Então por isso que você não pode deixar de cumprir seu papel. Qual é o seu papel? Ser sal, despertar sede nas pessoas. Então entenda por que Jesus diz. Você entendeu por que Jesus disse: olha, vós sois o sal da terra? Entende por que Jesus diz assim: você não pode deixar de salgar? Porque se você deixar de salgar, vai comprometer o processo. Se você não salgar na tua empresa, ninguém vai ter sede. Se você não salgar na tua família, ninguém vai ter sede. Mas se você salgar, eles vão ter sede, e você vai apresentar a água da vida. Sal gera sede, água sacia a sede. Eu quero terminar essa minha mensagem fazendo 2 orações essa noite. Primeiro, para você que veio aqui hoje pela primeira vez. Primeiro, você que
está me escutando hoje aqui a primeira vez, eu queria fazer uma oração para você, porque eu quero hoje oferecer para você a água da vida. Eu quero hoje falar com você que veio aqui e você tem tido sede de algo que você não sabia o que era. Você tem tido sede de justiça. Jesus diz também no Sermão da Montanha que aqueles que têm sede de justiça serão saciados. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, você que ouve e vê essa mensagem, talvez você tenha tido desejo por algo que você não sabe o que é, tem buscado algo para a sua vida, buscado uma resposta para a tua vida. O que você tem tido é sede de Deus, sede da água da vida, que é Jesus. Então hoje eu queria fazer uma oração por você. Por que hoje você então não recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E deixa Jesus hoje fazer dentro de você uma fonte de água que jorra para a vida eterna, porque daí você nunca mais terá sede. Hoje é esse dia, o dia de você entregar a tua vida para Jesus. Hoje é o dia de você ter a sua sede saciada. Hoje é o dia de você ter a sua vida mudada. E sabe como é que é? Você primeiro tem a sua sede saciada, você vem para Jesus, Jesus sacia a sua sede, acalma o teu coração, muda a história da sua vida. E quando você voltar para a tua casa, você já vai voltar para casa como sal, que vai gerar sede na sua família. E daí a pouco, quando você perceber, você vai estar dizendo: eu e a minha casa servimos ao... Por que você não entrega a vida para Jesus essa noite? Por que você não deixa hoje Jesus matar a sua sede? Por que você não deixa hoje Jesus saciar a sede do seu coração? Talvez você está aqui e estava também afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você está aqui hoje, está distante, você por algum motivo desviou do Evangelho. E quando você desviou do Evangelho, você tem tido sede de beber dessa água de novo. Eu quero dizer para você que esta é a noite, que Jesus está aqui para saciar a nossa sede. Quantos entendem isso? Pode dizer um amém comigo essa noite. Então eu queria convidar você a fechar os teus olhos por um minuto e levantar a sua mão assim a meia altura junto comigo. Levanta a sua mão a meia altura, todos vocês, toda a igreja. E nós vamos hoje fazer uma oração. Nós vamos fazer 2 orações essa noite, porque a nossa vida vai mudar dessa noite para frente. Nós vamos ser sal, mas alguns vão sair daqui hoje saciados da água que é Jesus. Levanta a tua mão, fecha os teus olhos, repete comigo esta oração. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu entendi que o Senhor é o único que pode saciar a sede da minha alma. Diga: Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, sacia a ansiedade do meu coração. Diga: Senhor Jesus, toma a direção da minha vida. Hoje eu te peço, escreva o meu nome no livro da vida e faz a minha vida ter sentido, em nome de Jesus. Ainda com a sua mão levantada, os seus olhos fechados, você fez uma oração hoje entregando a vida para Jesus. E você hoje pode confirmar esta oração. Você hoje pode dizer: Senhor, eu recebo a Ti como Senhor e Salvador, sacia a minha sede. Então você que hoje quer tomar essa decisão, entregar a tua vida para Jesus, ter essa sua sede saciada, eu queria que você permanecesse com a sua mão levantada, porque eu vou orar por você de onde eu estou. Toda a igreja com os olhos fechados, a igreja ainda em oração. Mas você hoje que quer entregar a vida a Jesus, quer saciar, ter a sua sede saciada, levanta um pouquinho mais alto a sua mão para que eu possa te ver. Eu quero orar por você. Toda a igreja em oração. Isso, existem pessoas com as mãos levantadas. Os líderes podem me ajudar, por favor. Isso.
Você que quer saciar a sede, levanta a mão, deixa eu orar por você. Você que está cansado e sente que agora é o tempo de mudar, é a hora de experimentar algo novo, é a hora de ter Jesus na sua vida. Ou você que quer voltar para Jesus, voltar para o Evangelho, voltar a beber dessa água da vida, levanta a sua mão, vou orar por você. Permaneça com a mão levantada. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por essas pessoas que estão com as mãos levantadas. Senhor, eu te peço agora, meu Deus, que o Senhor possa saciar a sede dessa pessoa. Jesus, que o Senhor possa saciar a sede dessa alma. Senhor, que o Senhor possa hoje cumprir sobre a vida desta pessoa esta palavra. Jesus, entra no coração desta pessoa e que a partir de hoje venha um tempo novo sobre ela. Venha um tempo novo agora sobre esta pessoa. Que toda a sede, toda a ansiedade seja agora saciada pelo Senhor. Em nome de Jesus oramos, hoje e sempre. E toda a igreja diz, a igreja ainda com os olhos fechados. Você que levantou a mão, se você puder, vem aqui à frente. Eu quero orar com você também aqui na frente. Isso, louvado seja o nome de Jesus. A igreja ainda orando, intercedendo. Olha quantas pessoas, isso lá atrás, hoje estão saciando a sede. Pode ficar virado para mim aqui. Isso, vamos aplaudir Jesus, queridos, pela vida dessas pessoas. Está vindo ali mais uma pessoa lá atrás. Está vindo mais uma pessoa lá atrás. Hoje vocês tomaram a melhor decisão da vida, porque Jesus disse que Ele é a água da vida para saciar a nossa sede. E vocês hoje sairão daqui saciadas. Louvado seja o nome de Jesus. Isso, está vindo mais uma. A igreja, estenda as mãos aqui, vamos orar. Isso. Pai, nós abençoamos mais uma vez essas pessoas, essas mulheres que estão hoje entregando a vida para o Senhor. Que toda a sede delas seja saciada pelo Senhor em nome de Jesus. Por isso, Deus, eu as abençoo agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor possa suprir agora as necessidades do coração delas, trazer paz, trazer alegria na alma, no coração. E que a partir de hoje, Senhor, venha um novo tempo. Assim como o Senhor disse para a mulher samaritana, que essa palavra se cumpra agora na vida dessas mulheres. Que dentro delas se faça uma fonte que jorre água para a vida eterna. Assim oramos agora no nome de Jesus. E toda a igreja diz, a igreja dê um forte aplauso a Jesus. Quantos podem dizer um glória a Deus aí no seu lugar? Enquanto eles estão ali anotando o nome, agora eu quero orar por você. Eu quero fazer a segunda oração. Quantos querem ser sal para salgar essa terra? Sal para você liberar a palavra, como foi aqui hoje. Quando você é sal, você gera sede em alguém. Então é só apresentar Jesus e eles vão beber dessa água da vida. Você diz um glória a Deus aí comigo, amado? Então você que quer ser sal, fica de pé no seu lugar e eu quero orar com você. Coloca a mão no teu coração, você, meu irmão, minha irmã. Isso, onde você está aí, coloca a mão no teu coração. Deixa eu orar. Fecha teus olhos. Eu quero agora que você faça uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu quero ser sal nessa terra. Eu quero ser sal para salgar, para fazer a diferença, para gerar sede. Começa a orar aí, meu querido. Ora agora aí no seu lugar. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo agora esta igreja, meu Deus. Senhor, cada pessoa que aqui está, Pai, eu declaro, meu Deus, teus filhos são sal, eles serão como sal nessa terra. Jesus, o Senhor nos chamou para ser sal, para salgar, para fazer a diferença. Então agora, meu Deus, eu estou te pedindo, Espírito Santo, desperta esta igreja para ser sal, desperta esta igreja, meu Deus, para fazer a diferença. Que por onde essas pessoas passarem, Deus, eles possam despertar sede na vida de outros, despertar
despertar sede na vida de outras pessoas. Nós fomos chamados, ó Deus, para fazer diferença nessa terra. Nós somos chamados, ó Deus, para fazer diferença por onde nós passarmos. Nós somos chamados, ó Deus, para fazer diferença no bairro, na rua, no trabalho, na escola, seja onde for, porque a igreja é um presente do Senhor para a humanidade. A igreja que salga, a igreja dá sabor, a igreja conserva e a igreja gera sede. O Senhor é a água da vida e nós vamos apresentar essa água da vida para aqueles que têm sede. Então agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo esta igreja e declaro, Deus, teu povo como sal dessa terra, como luz do mundo, em nome de Jesus. Quantos creem comigo, digam. Então forte aplauso a Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Mais forte, igreja. Quantos aprenderam essa noite, digam glória a Deus bem forte. Seja sal. Seja sal, para fazer a diferença por onde você for. E eu tenho certeza que Deus vai usar você de uma forma poderosa. Quem pode dizer amém aí comigo? Amém. Irmãos, vamos terminar. Pode se sentar, 5 minutos nós terminamos.